Olá, neste vídeo vou mostrar como escrever um resumo para o seu trabalho científico, para envio para um congresso, um evento ou para publicação em uma revista científica. Eu sou Daniel Mendes e este é o canal Academia da Pesquisa. O resumo, junto com o título, são as duas partes do seu trabalho que têm maior exposição, que as pessoas vão ler mais, principalmente naquelas publicações que não são de livre acesso. É ao resumo que as pessoas têm acesso, que vão ler as informações do seu trabalho. Então, neste vídeo eu vou explicar como escrever um resumo simples, objetivo e que atrai a atenção das pessoas. Se você vai enviar um trabalho para um congresso científico, normalmente o resumo é pequeno, a quantidade de palavras é pequena, entre 150 e 200 palavras, mas veja nas instruções para os participantes do evento científico qual é o limite para o resumo. Se nas instruções não há nenhuma definição sobre esse limite, procure se ater a isso, entre 150 a 200 palavras. Para enviar para uma revista científica para publicação, há um pouco mais de espaço, normalmente em torno de 300 palavras, mas também siga as instruções para os autores. A estrutura do resumo, como que você deve escrever o resumo, é muito parecido com o artigo, veja só, com introdução, objetivo, o método, os resultados e a conclusão. Qual é a diferença aqui em relação ao artigo? Não tem a discussão, porque não tem espaço para ter discussão. A discussão é feita no artigo ou a discussão é feita durante a apresentação no congresso, quando você está apresentando os seus dados. Existe um outro vídeo aqui no canal que explica direitinho sobre a apresentação em eventos científicos. A introdução, a primeira parte do seu resumo, ela deve ser pequena, em torno de 2 a 3 frases. Na primeira frase, você apresenta o tema, explica sucintamente o que você vai estudar. Depois, você delimita o assunto para uma questão que ainda não está resolvida. Então, a segunda frase, você define o problema a ser estudado. E no final, na terceira frase, você apresenta o objetivo do seu trabalho. Veja um exemplo de como escrever a introdução do resumo. Na primeira frase, você delimita o tema, explica qual assunto será estudado. A segunda frase é a questão ainda não resolvida. E no final, a terceira frase, o objetivo é apresentado. E para apresentar um relato de caso, quando você vai apresentar um relato de caso num congresso, mesma coisa, primeira frase, explica o assunto, na segunda, procura colocar alguma questão que não foi resolvida, e a terceira frase, o objetivo. E na apresentação de um relato de caso, o objetivo pode ser descrito assim: o objetivo deste estudo é relatar um caso ou descrever uma condição clínica, uma situação. Depois, para explicar o método, como foi feito o estudo, não há espaço para colocar todas as informações. Quais são aquelas que realmente precisam entrar no resumo? São aquelas específicas da população estudada, as características da amostra e um critério de inclusão. Coloque um critério de inclusão só, como que foram selecionados os pacientes, os participantes. Não precisa colocar todos os critérios e nem os critérios de exclusão. Se tiver tempo, coloque o local do estudo e também os procedimentos realizados. Então, o principal para colocar no método, no resumo, é as características da população estudada e os procedimentos que foram realizados. Nas características da população estudada, coloque um critério de inclusão só. 2 ou 3 frases também são suficientes para descrever o método. A parte dos resultados é a parte mais importante do resumo. É aqui que você deve escrever mais, discorrer mais sobre os seus dados. E é aqui que você também tem espaço para colocar mais ou menos informações, de modo a encaixar o tamanho do resumo nas instruções para o congresso científico ou para a revista. Existem basicamente 2 maneiras de se escrever os resultados. A primeira opção para escrever os resultados é partindo daqueles achados mais simples
e evoluindo para os mais complexos. Então você vai descrevendo primeiro as características da população, da amostra, depois as análises mais complexas. E a segunda opção para escrever os resultados, você descreve primeiro aquele achado mais importante, o achado principal. Este modo de escrever os resultados é um modo mais direto, mais moderno até. Eu prefiro dessa maneira porque já vai direto ao assunto. Dessa forma, você já mostra ao leitor aquele achado mais importante logo no início da seção Resultados. E como é em relação ao relato de caso? O resultado do relato de caso é a própria descrição do caso. Depois de descrever os resultados, conclua o seu resumo. A conclusão é a última frase do resumo. Na conclusão, você retorna ao seu objetivo, à questão a ser estudada. Você responde à questão colocada no seu objetivo e, se houver espaço, você também coloca algumas contribuições àquilo que o seu estudo acrescentou. Aliás, especificamente sobre as contribuições, qual é a conclusão de um relato de caso? A conclusão de um relato de caso é exatamente qual contribuição este relato trará ao ser publicado, ao ser divulgado. O resumo pode ser estruturado ou não estruturado. Este é um exemplo de um resumo estruturado. Veja que ele é dividido na parte introdução, métodos, resultados e a conclusão. O resumo não estruturado é semelhante, é o mesmo texto, é a mesma maneira de escrever, mas como você pode ver, ele não é dividido aqui em todas aquelas seções. Então veja nas instruções para a revista e nas instruções para o congresso que você vai enviar, se lá exige um resumo estruturado ou não estruturado. Caso não haja essa definição, faça sempre o resumo estruturado, que é mais fácil de ler, mais fácil de entender. Alguns outros detalhes sobre o resumo. Evite usar abreviaturas. Use o mínimo possível de abreviaturas. Não use referências no seu resumo. As referências são usadas no texto principal. E lembre-se, não há discussão no resumo. A discussão é feita ou no artigo científico ou na apresentação para um congresso, enquanto você apresenta seus resultados. Se houver tempo, você discute alguns também. Concluindo as informações sobre como escrever um resumo eficaz, na introdução do resumo você explica o tema na primeira frase, descreve o problema e no final informa o objetivo do seu estudo. As duas principais partes para serem descritas no método são as características da amostra, a população que você estudou, o local do estudo e os procedimentos realizados. A descrição dos resultados é a principal parte do seu resumo. Comece colocando o achado principal e depois os outros achados, os achados secundários. E na conclusão, volte ao seu objetivo, responda ao seu objetivo e, se houver espaço, coloque contribuições futuras. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Muito obrigado pelo seu tempo em você ter assistido. Se você gostou, curta, assine o canal, compartilhe essas informações e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.